queda nos resultados de Klabin e resultado acima do esperado em Santander. Hoje eu vou passar para vocês tudo o que aconteceu com os resultados trimestrais de Klabin, de ações KLBN 3, KLBN 4 e KLBN 11 e Santander, de ações SAMB 3, SAMB 4 e SAMB 11. Então, pessoal, vou trazer para vocês as notícias que teve sobre os resultados dessas duas empresas e no final desse vídeo vou fazer uma relação com seus indicadores e vou falar com vocês o que eu faria caso eu quisesse comprar essas ações. Então, pessoal, vou mostrar tudo aqui para vocês, mas lembrem-se, nada que eu falar aqui é uma recomendação de investimento. Vou falar para vocês sobre o resultado dessas empresas, falar tudo o que eu acho para vocês fazerem uma análise para ver se faz sentido ou não ter essas empresas na carteira. Então, bora começar a falar sobre esse resultado. Então, pessoal, a matéria que saiu da Klabin foi uma matéria que teve logo após a divulgação dos seus resultados trimestrais, que fala que a Klabin lucrou 245 milhões no terceiro trimestre, porém, isso teve uma queda de 88% na comparação anual. Realmente uma queda devastadora de mais de 90%. E pagará 320 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Então, pessoal, aqui na matéria destaca muito bem tudo sobre o que aconteceu com o Klabin, que teve um volume de vendas que atingiu 967 mil toneladas, que teve um recuo de 5% na base anual, e o custo de caixa total ficou em R$ 3,00 por tonelada, que também teve uma queda em comparação com o anual. Então, pessoal, aqui mostra toda a análise sobre essa matéria da Klabin, mostra o que acontece com a empresa com relação a isso e fala também que a Klabin distribuiu 1,5 bilhões de reais em dividendos nos últimos 12 meses, o que representa um dividend yield de 6,7%, que é aquilo que a Klabin paga mesmo, né, pessoal? Você tendo Klabin na sua carteira, você não pode esperar dividendos fantásticos, como os 10, 11, 12%, como algumas outras empresas pagam. Porém, é uma empresa de commodity, então a gente tem que ficar muito ligado no ciclo dessa commodity. Para isso, você tem que acompanhar muito bem a cotação dessa empresa, muito bem tudo sobre essa empresa para ver se realmente faz sentido ou não comprar naquele momento. Aqui nós já temos uma matéria um pouco mais com o andamento do mercado, que fala também sobre a divulgação dos resultados, mas fala também que não teve grandes surpresas. Então, para você que é acionista da Klabin, você não pode ver o resultado. Nossa, a Klabin caiu 90% com relação à sua comparação anual. Porém, pessoal, isso já estava sendo esperado. Então, você não precisa se desesperar. Você tem que conhecer a empresa, ver as notícias sobre ela e entender. Quando saem essas notícias, geralmente são muito tendenciosas, mostra que a Klabin caiu 90%. Porém, leia a notícia, busque saber o que realmente está acontecendo para você tomar uma decisão. E não tome decisões apenas com notícias de curto prazo. Entenda a empresa, pense nos seus fundamentos e, principalmente, fique de olho nos projetos futuros, porque no longo prazo, aí sim, você como investidor da empresa, como acionista da empresa, você conseguirá ter os melhores retornos possíveis. Agora falando um pouco sobre a matéria de Santander. Santander tem lucro recorrente de 2,7 bilhões no terceiro trimestre, que também teve uma queda anual de 12,6%. Então, pessoal, assim como o Klabin, a gente tem que entender o que aconteceu com relação a isso. Aqui logo na matéria já fala que a margem financeira bruta do banco, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, foi de 13 bilhões, que foi uma alta de 6,5%. Então, não adianta nada você ver apenas a manchete que fala em uma queda, porém, em comparação com as operações que rendem juros, teve uma alta de 6,5%. Aqui está toda a matéria, para quem tiver interesse, vou deixar os links das matérias na descrição. A matéria, pessoal, fala muito bem que o Santander está começando a conseguir reduzir o risco que eles estavam tendo com inadimplências. Isso é muito interessante, porque para quem já acompanha ações bancárias desde o início do ano, sabe que
tanto o Bradesco como o Santander tiveram grandes problemas com a inadimplência, principalmente pela grande alta de juros que nós tivemos. Saímos praticamente de 2% de juros para quase 14%, e isso fez com que vários credores do banco deixassem de pagar, ocorrendo essa inadimplência. E a partir desse resultado, vocês podem ver aqui que já houve uma alta de 6% sobre esses inadimplentes. Ou seja, o que estava crescendo muito a inadimplência, ela deu uma segurada nos últimos trimestres e já nesse trimestre começou a cair, o que é muito interessante para os resultados do banco. Aqui nessa segunda matéria, que também foi logo após o fechamento do mercado dessa empresa, mostra que Santander teve sinais de recuperação, o que é muito importante porque a empresa, assim como o Bradesco, vinha muito mal. E você, assim como eu, que é acionista do Bradesco, já vamos abrir nossos olhos, porque não quer dizer que Santander está indo bem, que Bradesco está indo bem. Porém, já mostra uma recuperação e Bradesco também pode apresentar isso. É claro que são empresas diferentes, mas com um problema que era muito parecido. Porém, o que a gente tem que ficar muito ligado é que o ROI da empresa ainda fica abaixo e a ação, depois dessas divulgações, fechou em baixa, de uma sessão muito volátil, como foi a bolsa do dia 25/10. Então, pessoal, a matéria está aqui também. Vocês que são acionistas da empresa, eu acho que vale muito a pena dar uma lida. Aqui mostra exatamente tudo sobre a empresa, fala sobre o trimestre, fala sobre o ano, faz comparações muito importantes. Então, fiquem ligados em todas as notícias sobre as suas empresas. Agora, pessoal, vamos entrar nos indicadores rapidinho de cada uma dessas empresas, para eu falar para vocês o que eu acho do atual momento de cada uma dessas empresas. Então, pessoal, falando aqui sobre Klabin primeiramente, separei aqui para vocês a Unity, que é de final 11, pelo simples fato dela ser mais líquida, e se eu fosse adicionar alguma Klabin na minha carteira hoje, seria Klabin 11 por conta da liquidez. Então, galera, Klabin 11 hoje está cotada a 22,15. Vou até mostrar para vocês que eu acho interessante mostrar como fechou a cotação de hoje, logo após a notícia. Vocês podem ver aqui, pessoal, que hoje Klabin saiu de 22,20 para 22,15, ou seja, Klabin ficou no 0 a 0. A ação nem se valorizou, nem caiu a curto prazo com essa notícia, para vocês verem que muito provavelmente já estava sendo esperado aquela grande queda de 90%. Klabin no ano, pessoal, está tendo uma boa valorização de mais de 13%. Já cheguei a cogitar muito essa empresa na minha carteira. Eu hoje, pessoal, tenho 10 ativos e um dos setores que eu queria muito me posicionar é o setor de papel e celulose. Eu queria ter ou Klabin ou Irani. Porém, o que eu vejo para essas empresas com o atual momento é que elas não estão em preços tão atrativos assim. Por esse motivo, eu prefiro continuar comprando boas empresas a bons preços. Isso não tem nada a ver que Klabin é uma ruim empresa ou Irani é uma péssima empresa, não tem nada a ver. É justamente pelo preço. A gente tem que ser frio na nossa análise e levar o preço teto como consideração. Como meu preço teto é bem menor do que a Klabin está em cotação hoje, para quem não sabe, meu preço teto em Klabin é por volta de 20,50, não quero comprar Klabin nesses preços. Claro que esse resultado, eu pensei que as ações iam cair um pouco e talvez abrisse uma margem de segurança para comprar, porém, não foi isso que aconteceu. Continuo achando o Klabin uma ótima empresa. Está pagando o dividendo que, para mim, é o adequado, acima de 6%, pessoal. Eu já gosto das empresas. E como o Klabin está acima de 6%, mas não está no preço que eu quero comprar, eu sigo de olho na empresa, porém, sem fazer aportes. Falando agora, pessoal, sobre o Santander, que é a nossa outra empresa que também saiu resultado trimestral no dia 25. O Santander já é uma empresa que eu fico um pouco mais de olho, porém, nesses preços que a ação está hoje de R$ 27,00, tendo uma leve desvalorização nos últimos 12 meses, eu continuo preferindo os bancos que eu tenho na carteira, principalmente o Banco Bradesco. Por quê? Porque eu vejo o Santander, claro, hoje a gente pode definir os bancos muito nesse esquema, pelo menos para mim. Os dois bancos que hoje são indiscutivelmente os melhores bancos do Brasil são Itaú e Banco do Brasil. Itaú não paga dividendos tão acessíveis assim. Então, para a minha estratégia de investimento, o meu olho não fica tão grande em cima dele. Eu prefiro comprar Itaúsa para me expor no Itaú.
Já o Banco do Brasil, eu gosto muito, a ação que paga muito dividendo, tem uma periodicidade muito interessante, porém, se valorizou demais nesse ano e eu não peguei essa valorização. Então, nesse atual momento, eu não acho que está caro, porém, eu acho que já está precificado, principalmente nesse último ano. E com relação à outra etapa, é Bradesco e Santander. O que eu fiz para minha carteira, inclusive hoje é minha maior posição, é Banco Bradesco. Então, eu escolhi uma dessas empresas, eu acreditei que, e ainda acredito que Bradesco está mais descontado, por isso eu vejo um ganho maior, tanto na valorização, tanto na renda, porque hoje Bradesco está com um dividendo yield maior do que Santander, está na casa de 7,5%, além das bonificações que o banco paga todos os anos praticamente. Só não pagou nesse ano porque estava realmente resultados desastrosos, mas muito provavelmente ano que vem voltará a pagar. Então, com essa divisão, eu fico sim de olho em Santander, porém não tenho pretensão nenhuma de comprar esse banco para o curto, médio prazo. Talvez no longo prazo venha estar na minha carteira, porque é um banco muito interessante, principalmente a parte do controlador dele ser espanhol, então o banco tem sim que pagar dividendos para o seu controlador. E isso o acionista ganha muito bem, mas no atual momento eu não compro Santander. Então, pessoal, falei aqui para vocês a minha análise sobre Klabin, empresa que eu estou sempre de olho, principalmente nela e Irani no setor de papel e celulose, e falei o porquê hoje eu sim sigo de olho em Santander, mas sem pretensões de compra, muito diferentemente da Klabin, que se o preço abaixar, sim, eu irei colocar na minha carteira. Então, pessoal, passei com vocês as notícias sobre Klabin, sobre Santander e fiz a análise dos indicadores. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual dessas duas empresas você acha que é uma boa oportunidade para o longo prazo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.